Ela traz novos aromas pra sentir. Uma criança nasce. Ela traz a esperança de um porvir. Mas ainda existe um medo, ainda existe a dor, ainda existe a ignomia humana. A revelação nos ensina todos os porquês e nos mostra o caminho a percorrer. Evangelizar é um mundo novo a criar. Evangelizar, novos rumos ao planeta vamos dar. Evangelizar é se ter novos aromas pra sentir. Evangelizar é se ter a esperança de um porvir. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar cativo. Disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir 1000 canções, uma concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer, é nas trevas da alma que eu começo a sofrer. Lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém, lá 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 ya, alguém, lá 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 ya, alguém. Obrigada, Ramonzito. Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Marisete. Bem, falando de Segal, lembrem-se que já estão à venda os ingressos para o show solo do Tom Carvalho. Ele fazia dupla com o Newton Pinto. Eu creio que a maioria aqui conhece, né? Então vai ser um show todo voltado para o término da reforma da unidade 1 da 240. Participem, estejam conosco lá. É só acessar o site que as vendas estão sendo feitas lá. Vamos para a escala da noite. A harmonização está sendo feita pelo Ramon. A abertura sou eu, a Marisete. A leitura do Evangelho
é o capítulo 10, itens 1, 2 e 4, feito pela nossa querida Rose, que, por sinal, por coincidência, só que nós não acreditamos em coincidência, ela é irmã da palestrante. A prece inicial é a Dircineia, a palestrante é a nossa querida amiga Terezinha Olivier, um doce de pessoa. O tema é Jesus, o grande educador. Olha que tema maravilhoso. Eu não tenho nem que comentar, né? Aqui já diz tudo na frase do tema. Passe, fluidificação das águas e prece final, a nossa queridíssima Rosa. Então vamos agora passar para o Ramon, continuar a cantar mais uma musiquinha para harmonizar, e aí a gente dá seguimento com a leitura do Evangelho e a prece inicial. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do seu coração, gentileza, auxílio e perdão. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa sala. Vou fazer a pequena leitura do Evangelho, do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vou ler o item 1, 2, 3 e 4. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado um irmão. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não é misericordioso não poderia ser dócil e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos golpes que poderiam ser desferidos contra ela. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fé. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Que assim seja. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos na nossa reunião desta noite. Pai, de infinita bondade, te agradecemos a oportunidade de nos reunirmos nesse instante para juntos aprender os teus ensinamentos do Evangelho e a prática do amor, conforme nos ensina Jesus, nosso mestre e guia, que com tua vida e com teus ensinamentos nos mostrou o caminho da perfeita inspiração e que teus passos possam nos auxiliar iluminando os nossos caminhos e a praticarmos o amor, a compaixão para com o próximo e todos os seres da terra, que a caridade seja nosso princípio fundamental, que teus ensinamentos de amor, perdão e caridade
nos inspirem a ser os melhores a cada dia. Pai, que tua luz ilumine nossos caminhos e que vós e os amigos espirituais possam nos acompanhar nessa jornada, fortalecendo sempre nossa fé. Te pedimos que nos abençoe e a todos nossos irmãos e fique conosco em todos os instantes de nossa vida, nos intuindo, iluminando e protegendo, hoje e sempre. Que assim seja. Que seja, minhas queridas, obrigada. Antes de conversar com você, eu quero informar anteriormente, Terezinha, que aqui só está a família hoje, Ramon com a Rosa, que é a mãe dele, você e a Rose, e eu e a Mariane. Sobrou a Dircinéia, mas o Juliano está aqui também. Muito bom, muito bom. É bom, né? Eu estava explicando assim, que família é tão importante, né? Claro, nossa, E fundamental. olha só, Jesus, como grande educador, ele vai mostrar isso para nós, né? Quem é sua mãe, quem é seu irmão, né? E eu estou curiosa para saber o que você vai falar para nós hoje. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Você é muito querido do nosso coração, esteja em casa. Muito obrigada. Então, nós vamos conversar hoje, né, sobre Jesus, o grande educador, né? Nós sabemos que Jesus não foi só educador, foi psicólogo, foi filósofo, foi tudo, né? Mas hoje nós vamos conversar sobre esse aspecto de Jesus como educador. Nós, no decorrer aí dos milênios, né, de religiões aí organizadas, Jesus foi nos apresentado como sendo Deus, né? As religiões, de uma forma geral, né, dizem que Jesus é Deus. Ele nos foi apresentado como aquele que morreu na cruz para nos salvar, que fazia milagres de uma forma mágica, de uma forma misteriosa, fazia milagres, né? E que depois de crucificado subiu aos céus com corpo e alma, quer dizer, com o corpo físico, o corpo material, né? E em espírito também subiu aos céus. Só que nós, né, agora, né, desde o século XIX, com novas luzes, né, que nós estamos recebendo, através do espiritismo, né, através de todo aquele trabalho dos espíritos superiores e o trabalho de Allan Kardec, nós recebemos outras explicações, né, novas explicações sobre o Mestre Jesus. E essas explicações dos espíritos, né, de Kardec, são baseadas nas próprias passagens do Evangelho, né, e nos ensinamentos dos espíritos superiores. Então, esses ensinamentos vieram nos esclarecer sobre a verdadeira natureza de Jesus e sobre a verdadeira natureza da missão de Jesus, né? Que nós não entendíamos muito bem como é que era. Muito bem. Primeiramente, o Espiritismo veio nos esclarecer que Jesus não é Deus. Ele nunca disse que era Deus. Pelo contrário, ele falava, né? Meu Pai que está nos céus, né? Meu Pai que me enviou, né? Ele sempre falava, usava essas expressões. Então, Jesus não é Deus, ele foi entendido e ensinado como Deus depois. Mas é o espírito mais evoluído que já viveu nesse planeta. Jesus é o espírito mais evoluído. Ele encarnou aqui, ele era um espírito perfeito, espírito puro, e encarnou aqui em missão, uma missão grandiosa, né? E os espíritos dizem que Jesus é o nosso modelo e guia. E o que é modelo e guia? É aquele que a gente precisa seguir, né, os ensinamentos, né, e seguir os exemplos que ele deixou. Isso é ser modelo e guia. E a evolução, então Jesus, né, como homem, um espírito mais evoluído que já viveu nesse planeta, ele não essa evolução de Jesus, não foi um privilégio dele. Ele não recebeu esse privilégio, né, de Deus. Jesus foi criado, um espírito criado num tempo infinitamente distante de nós. É um espírito antigo. E ele conquistou essa evolução dele
da mesma forma que hoje nós estamos aqui tentando conquistar a nossa evolução. Não é? Deus não privilegia ninguém. Se ele criasse uns perfeitos e outros tendo que, com aquele esforço, com aquela dedicação, às vezes até com sofrimento, conquistando a evolução, Deus não seria justo. Ele faria privilégios, né? Então, Deus não privilegia ninguém. A lei evolutiva é a mesma para todas as suas criaturas. Todos devem conquistar o seu progresso espiritual pelos seus próprios esforços, e com Jesus não foi diferente. Com Jesus também não foi diferente. Ele também conquistou a sua evolução, como nós estamos fazendo hoje, através de muitas e muitas e muitas encarnações, em outros mundos, outros planetas, outras galáxias, né? E ele conquistou essa evolução da mesma forma, dentro das mesmas leis evolutivas que nós estamos vivenciando hoje. E ele veio aqui com a missão de nos educar. Ele veio com a missão de nos educar como espíritos imortais que nós somos. Ele mesmo fala, né? Ele não aceitou nenhum título. O único título que ele aceitou foi de mestre. De mestre. Mestre é aquele que ensina, né? Foi o único, foi o único título que ele aceitou. Inclusive, ele fala, né? Vós me chamais mestre senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele não aceitou nem o título de bom. Quando chamaram ele de bom, ele disse, bom é o meu Pai que está nos céus, né? Então, ele só aceitou realmente o título de mestre, aquele que veio ensinar. Um outro detalhe, né? A missão de Jesus não foi morrer na cruz para nos salvar. Isso foi interpretação de religiões, né, de outras religiões. Ele não morreu na cruz para nos salvar, ele morreu na cruz porque era a forma de execução daquela época. Os romanos, naquela época, crucificavam um monte de gente todo dia. Os malfeitores eram crucificados, né? Aquelas pessoas que incomodavam de alguma forma eram crucificadas, né? E Jesus incomodou muito com as suas palavras, com os seus exemplos, com os seus ensinamentos. Ele incomodou os poderosos da época. E por isso que ele foi crucificado, né? Então, ele não morreu essa coisa de que Jesus morreu na cruz para nos salvar, é uma ideia falsa. A missão dele foi mostrar para nós, para a humanidade de uma forma geral, os caminhos para a evolução espiritual, que é o objetivo da nossa existência. Nós estamos aqui para evoluir, e Jesus veio nos mostrar os caminhos, através dos seus ensinamentos, os caminhos para a nossa evolução. E ele veio nos salvar, não veio nos salvar pelos simples fatos de acreditarmos nele, como também algumas religiões ensinam. Aceita Jesus, acredita em Jesus que você vai ser salvo. Não, aí seria muito fácil, né? Muito tranquilo. Ele veio mostrar para nós como nós mesmos podemos nos salvar. Salvação aí entendido no sentido da evolução, de encontrar o caminho da evolução, né? Então, ele veio mostrar para nós como nós mesmos podemos nos salvar, né? De que forma? Compreendendo os seus ensinamentos e fazendo desses ensinamentos o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, o nosso modo de agir. Fazendo desses ensinamentos que ele trouxe, né, nos harmonizando com esses ensinamentos, harmonizando o nosso comportamento, nosso modo de ser, de viver, de sentir, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Foi para isso que ele veio, né, para nos trazer esses ensinamentos, que nos levam à evolução, né, dependendo do que nós fazemos com esses ensinamentos, né, porque não basta só saber os ensinamentos. O Espiritismo não é salvacionista. O que é ser uma doutrina salvacionista? É aquela que diz assim,
Só quem é dessa religião está salvo. Quem não faz parte dessa religião está perdido, né? E o Espiritismo não é salvacionista. E na realidade, nenhuma religião salva, o Espiritismo não salva, Jesus não salva. Jesus mostra os caminhos da evolução. Mas quem tem que percorrer esse caminho somos nós. Ele não pode percorrer o caminho por nós. Nós é que temos que percorrer. Jesus e o Espiritismo e os espíritos superiores nos dão elementos para nós trabalharmos a evolução por nós mesmos, através de todos esses ensinamentos, né? Seguir ou não vai depender do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, do nosso interesse, né? E cada passo que a gente conquista nesse caminho, né, é um mérito nosso. É um mérito. Cada passinho, nem que for um passo pequeno, que a gente dá no sentido da evolução, um pequeno aprendizado, uma pequena mudança de comportamento para melhor, é um mérito nosso. Temos o mérito dessa conquista. É assim que a gente vai caminhando, né? Jesus falava, a cada um segundo suas obras. Quer dizer, cada um vai ter o mérito daquilo que conquistou, pelo seu esforço, pela sua vontade. Então, Jesus, ele assumiu como esse grande educador, né? Ele assumiu a missão, a responsabilidade de acompanhar e dirigir a formação da Terra, desde o princípio do nosso planeta. Tem uma passagem do Evangelho que ele diz assim, antes da Terra existir, eu já era. Nosso planeta, vocês sabem quanto tempo tem o nosso planeta? Nosso planeta tem 4 não é mi, é bi, 4 bilhões e meio de anos, nosso planeta. 4 bilhões e meio de anos. E Jesus, antes da Terra existir, já era um espírito perfeito. Olha só a grandeza desse espírito, né? E ele assumiu, né, a responsabilidade de acompanhar e auxiliar na formação do nosso planeta. Isso é só missão de espíritos puros, né? E também ele assumiu a responsabilidade de promover com seus ensinamentos e exemplos a evolução da humanidade e da Terra. Por isso que alguns espíritos chamam Jesus de governador da Terra, né? Porque ele assumiu essa responsabilidade, ele está à frente desse trabalho grandioso de levar a humanidade da Terra a evoluir, através de todos aqueles ensinamentos que ele trouxe. Por isso que ele fala, né, numa passagem, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, e assim, a gente se interessando de verdade em conhecer os ensinamentos de Jesus, de assimilar esses ensinamentos, de fazer com que esses ensinamentos façam parte do nosso modo de ser, de pensar e sentir, nós vamos gradativamente evoluindo como espíritos imortais que somos. E nós vamos vencendo aquilo que nos torna, olha só essa frase, nós vamos vencendo aquilo que nos torna doentes e infelizes. Olha só. O que nos torna doentes e infelizes? A nossa imperfeição espiritual. Porque os espíritos dizem, né, que quanto mais a gente vai evoluindo, mais nós vamos sendo felizes. A felicidade está condicionada à perfeição, à evolução. Essa foi a verdadeira missão de Jesus. Essa foi a grande missão de Jesus, né? De nos proporcionar esses ensinamentos para que nós possamos nos educar como espíritos imortais que somos, né? E nos tornemos um dia espíritos perfeitos e felizes. Essa é a missão de Jesus. Que nos tornemos um dia espíritos perfeitos e felizes. Então, como eu disse, né, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é,
a purificação completa do espírito. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 8º, é o da edição da FEAL, né, porque tem edições que o capítulo está diferente, lá o Kardec fala com essas palavras, né, que a perfeição, a felicidade está condicionada à perfeição, né? Somente espíritos puros podem usufruir de uma felicidade completa, né? Porque as palavras de Kardec que eu estou lendo aqui, toda imperfeição é causa de sofrimento. Cada imperfeição moral que nós temos causa o nosso sofrimento. Toda perfeição adquirida é fonte de satisfação e diminuição de sofrimento. É assim que funciona a lei de Deus, né? Por isso que nós temos que nos educar, né? Tendo por base a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ampliada e aprofundada pelo Espiritismo. O Espiritismo pegou os ensinamentos morais de Jesus como base, como alicerce, e ampliou e aprofundou, né? Então, tendo como base todos esses ensinamentos, nós podemos refletir sobre o encaminhamento que nós estamos dando para as nossas vidas. Isso chama-se educação do espírito imortal que somos nós. Então, refletir, como é que nós estamos, cada um de nós, né, fazer essa reflexão. Como que eu estou encaminhando a minha vida? Né? Diante de tudo isso que eu estou aprendendo, como que eu estou encaminhando a minha vida? Né? Como é o meu comportamento diante do meu próximo? Com tudo isso que eu conheço hoje, né? Como que é o meu comportamento diante dos meus compromissos? Diante dos desafios da vida, das dificuldades, dos problemas, como é que eu me comporto? Né? Como é que eu me comporto perante a família, perante os amigos, vizinhos, no lazer, no trânsito? Como é que eu me comporto? Tendo toda essa base de ensinamentos que Jesus deixou. E os espíritos também, né? Então, é para isso que nós estamos aprendendo. É para fazermos essa autoanálise. Não é só para saber. É para fazermos todo esse trabalho interior. Senão não tem valor nós só sabermos. Não tem valor, né? Então, analisar e refletir sobre as qualidades dos nossos pensamentos e sentimentos. Por que eu cultivo esse tipo de pensamento toda hora? Por que eu alimento esse sentimento constantemente dentro de mim? Né? Tendo como base todos esses ensinamentos, né? Quais são os efeitos desses meus pensamentos e sentimentos no ambiente que eu vivo, nas pessoas que me rodeiam? São análises que nós precisamos fazer conosco mesmos, né? Para realmente aproveitarmos tudo isso que o Mestre Jesus nos trouxe. Senão não estaremos aproveitando. E é para isso que estamos fazendo esse aprendizado. É para nos tornarmos seres humanos melhores, um pouquinho de cada vez, né? Foi para isso que Jesus veio como esse grande educador que ele foi. É a mesma coisa, se o aluno na escola, vai na escola, o professor estudou muitos anos para ser professor, prepara a aula com todo aquele trabalho que ele tem, né? Toda aquela dedicação, vai na aula, vai dar aula, e o aluno não está nem aí para o professor, né? Bem frustrante, né? Imagina um educador como Jesus, né? Se a gente não aproveita tudo isso para nós crescermos, né? Então, todo esse trabalho de Jesus e dos espíritos superiores também é para promover essa educação da alma imortal que somos nós, né? E educação é mudança de comportamento para melhor. Se não há uma mudança de comportamento para melhor, não houve processo educativo. Jesus falou tudo aquilo. Se eu não faço essa mudança de comportamento para melhor em mim, Jesus perdeu tempo comigo, porque eu não aproveitei nada.
né? Então, nós precisamos, olha, tem muita coisa para falar, nosso tempo não é curto, mas, tendo por base tudo isso, nós temos que pensar e repensar a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de pedir perdão. Será que nós temos? Será que nós perdoamos verdadeiramente? Ou a gente fala, eu perdoo, mas não quero mais ver aquela pessoa na minha frente, né? Não houve perdão, né? Então, nós sabemos perdoar de verdade, né? Nós temos a humildade de pedir perdão quando a gente ofende alguém, quando a gente magoa alguém. A gente tem essa humildade de chegar para a pessoa e pedir perdão. Olha quanta análise a gente pode e deve fazer dentro da gente para aproveitar todos esses ensinamentos, né? Nós podemos e devemos observar em nós se nós nutrimos ainda preconceitos. Que às vezes nós não aparentamos que somos preconceituosos, mas lá no íntimo nós somos ainda, né? Eu ainda guardo ódio dentro de mim, eu guardo inveja, eu guardo ciúme, eu ainda guardo egoísmo, orgulho, vaidade. Eu tenho essas coisas dentro de mim ainda, né? E tudo isso, né? São análises que nós precisamos fazer para aproveitar todos esses ensinamentos e crescer um pouquinho mais, né? Eu faço ao próximo tudo aquilo que eu gostaria que fizessem para mim? Eu não faço ao próximo o que eu não gostaria que fizesse para mim? Olha quanta coisa, né? Que os ensinamentos de Jesus proporcionam para nós, né? Então, Jesus tinha todas as características de um educador por excelência, né? Olha só os detalhes. Os ensinos de Jesus, deixa eu só pegar aqui, eram sempre adaptados aos ouvintes, né? Ele adaptava os seus ensinamentos à capacidade de compreensão dos ouvintes. Essa é uma característica de um grande educador, né? Ele pronunciava as palavras de forma compreensível para todos, né? Ele aproveitava as ocasiões oportunas. Tinha lá uma ocasião, acontecia alguma coisa, ele já aproveitava aquilo para dar um ensinamento, né? Ele recorria às parábolas. O que eram as palavras? Histórias que ele criava, né, para passar os ensinamentos. E nessas parábolas, olha a sabedoria de Jesus. Ele usava certas imagens que faziam parte do dia a dia das pessoas, porque isso facilita o entendimento da lição, né? O que ele falava? Ele falava de ovelha, falava de sementes, de plantação, né? Falava de pesca, de peixe, coisas que faziam parte do dia a dia, e ele criava as histórias em cima disso, pondo o ensinamento nas histórias. Olha que sabedoria, né? Então, as histórias marcavam muito mais aquele ensinamento. Então, característica de um educador muito sábio, né? E a pedagogia de Jesus foi sempre gradual. Ele não se precipitava de ensinar uma coisa muito além do entendimento, né? Por exemplo, ele não se estendeu muito sobre certos aspectos, deixou para o futuro certos aspectos, porque a humanidade daquele tempo ainda não estava preparada para entender certas coisas, né? Então, ele semeava os ensinamentos e aguardava o tempo para que, né, a humanidade amadurecesse mais e entendesse melhor. Nós estamos até hoje aqui procurando entender os ensinamentos de Jesus, procurando entender as parábolas de uma forma correta, né? Estamos até hoje aqui, né? E ele também ensinava em ambientes agradáveis. Ele ensinava na casa de Pedro, ele ensinava às margens do lago de Genezaré, ele ensinava nas praças, nos montes, debaixo de árvores, né? Debaixo de árvores, era assim que ele ensinava, né? Procurando aproveitar todas essas ocasiões, né? E os seus instrumentos eram atos de amor, né? De atos de amor. E tudo que é assim, feito com amor, tudo que é simples, tudo que é verdadeiro, é atemporal. O que quer dizer? Não é só para uma época, não é só para um povo, não é só para uma cultura, né?
As palavras e os ensinamentos de Jesus tinham o dom, não tinham o dom só de tocar os homens daquele tempo, mas os homens de todas as épocas. É atemporal, né? Então, o poder de Jesus, né, ele tinha um poder moral, uma autoridade moral muito grande, o poder de Jesus não se impõe, né, mas convida, né? O poder de Jesus não é violento, é transformador, desperta o ser para a evolução. É um poder que não pune o mal, mas convida para o bem. Diferente, né? Um poder que não pune o mal, mas convida para o bem. E tem aquela passagem da mulher samaritana, que é maravilhosa essa passagem, né? Que estava a mulher samaritana, que foi pega em adultério, e a lei de Moisés, foi Moisés que criou essa lei, segundo a Bíblia, né? A mulher que era pega em adultério tinha que ser apedrejada, muitas até a morte, chegavam a morrer muitas, né? Uma morte muito dolorosa. E estava todo mundo já com a pedra na mão, para atirar nela. E Jesus chega. E Jesus só fala, olha, com pouquíssimas palavras, ele passou um ensinamento fantástico. Ele falou, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Cada um foi largando a pedra e foi embora. Então, olha, só com essas palavras, né? Olha o ensinamento que direito eu tenho de condenar uma pessoa se eu também erro? Que direito eu tenho, né? Eu posso não cometer o mesmo erro dela, mas eu cometo outros. Então, eu não tenho direito nenhum de condenar, né? E ele olha para a mulher e fala, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? E ela fala, não tem mais ninguém, Senhor. E ele fala, eu também não te condeno, vai, e não erres mais. Olha a força, a energia disso na mente e no coração daquela mulher, né? Transformador, é transformador. Pouquíssimas palavras, né? E quando ele fala do filho pródigo, né? O que o filho... Porque a gente vê a historinha só, né? A gente não vê o que está por trás, né? A gente não tem ainda essa... O que representa esse filho pródigo? Representa todos nós, né? Representa o homem ou mulher, né? Que cai no erro, que entra em vícios, entra em desequilíbrio, tem uma vida toda desestruturada, desequilibrada e tal, e chega uma hora se sofre por causa disso, chega uma hora se cansa de sofrer e se arrepende, né? Quando chega nesse ponto que realmente se arrepende, é acolhido amorosamente por Deus. Amorosamente por Deus, né? Essa é a personagem aí do filho pródigo, né? Então, os valores morais, espirituais que Jesus legou à humanidade, né, através desse processo de educação da alma imortal, são as leis criadas por Deus. O que ele veio trazer são as leis divinas. É o amor, a caridade, a solidariedade, o perdão, né, a benevolência, tudo isso. Ele veio, não foi tudo isso que Jesus ensinou? Foi tudo isso. Mas está tudo dentro das leis divinas. Ele veio trazer para nós conhecimento das leis divinas, né? Que tem como objetivo levar o homem a se melhorar, a se tornar melhor, a evoluir em pensamento, a evoluir em sentimento, evoluir em comportamento, né? Então, essa foi a missão de Jesus, né? E nós temos essa oportunidade maravilhosa, né, fantástica, de conhecermos esses ensinamentos à luz do Espiritismo, porque o Espiritismo veio dar toda essa abertura, né, para nós entendermos da forma correta, da forma mais aprofundada desses ensinamentos maravilhosos, né. Era isso que eu trouxe para vocês, espero que seja de alguma utilidade, né? Terezinha, muito obrigada por estar conosco, foi prazeroso, foi instrutivo, chegou no coração. Que bom. Com muita força. Eu agradeço.
Ramonzito, com você. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Paz e luz a todos. Então vamos fechar nossos olhos, respirar lento e profundamente, deixar que o nosso coração se acalme, continuar sintonizado com Jesus, elevar o nosso pensamento a Deus e aos benfeitores espirituais, tendo a certeza que eles, nesse momento, estão aqui, nessa sala virtual, para trazer o tratamento, o passe de energia, energias de amor, de luz, de cura. E vamos ver nesse momento Jesus com um manto azul, cabelos nos ombros, um sorriso amoroso, um olhar bondoso para cada um de nós. E nesse momento, ele e sua equipe vão se aproximando de nós, dando o passe que vai retirando de nós todas as dores físicas, as dores espirituais, as ansiedades, os medos, as aflições do dia a dia. Vai retirando de nós toda e qualquer preocupação. Agora, essas mãos amorosas, essas mãos de luz, vão dando um passe e vai repondo em nós toda as nossas energias boas, as energias que vai curando, que vai nos renovando, vai nos trazendo paz, vai nos trazendo conforto, renovação, esperança da nossa cura, tanto física quanto espiritual. Jesus também agora aproxima das nossas garrafinhas que estão do nosso lado, que foram colocadas para a continuação do nosso tratamento. E vão colocando o remedinho salutar, o remedinho que vai curar, ajudar na nossa cura. Mas temos que acreditar que essas gotinhas do mundo maior, dos laboratórios, vão fazer a cura em nós. Senhor Jesus, obrigada por tudo que o Senhor faz em cada dia em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelos ensinamentos que através da palestrante tanto nos ajudou no nosso entendimento, na nossa evolução. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja sempre presente onde exista a dor e o desespero
Fique conosco, Senhor, sempre, e que assim seja.